Bom, pessoal, bem-vindos novamente. Então, vamos dar continuidade na nossa tela de cadastros aqui. Essa é mais uma videoaula do nosso curso Fluxo de Caixa. A gente está fazendo o nosso curso utilizando o Delphi e o SQL Server. Então, só para dar continuidade então, e a gente não perder a linha de raciocínio, na última aula nós só fizemos a conferência aqui do insert de pessoas e demos uma breve explicação sobre diferenças de dataware e alimentação direta nos componentes. Vamos lá, pessoal, vamos partir para a aula então. Bom, pessoal, vamos lá, vamos apagar esses componentes aqui e vamos começar a vida nova. Essa daqui é a nossa tela de parâmetros, certo? O que a nossa tela de parâmetros vai ter, pessoal? Ela vai ter três campos: nome de empresa, se usa centro de custo no recebimento e se usa centro de custo no pagamento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui, ó, uma query, a DO, certo? Vou dar um nome para ela de query parâmetros. Vou falar que o connection dela é o DM conexão. E vou deixar ela aqui no cantinho. Não vou colocar instrução nela aqui não. O que eu vou fazer agora? Vou procurar um componente label. Vou dar um clique duplo. E um componente edit. Clique duplo também. Então vamos lá. Vou posicionar os dois aqui. Vou mudar aqui o label. Ó, o label tem uma propriedade chamada caption. Vou mudar para nome da empresa. 2 pontos. Vou aumentar esse campo aqui. E vou dar um nome para ele. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Tá vendo que o nosso campo chama sempre, como prefixo aqui, tem uma indução do que seria a nossa tabela. Então aqui no caso a nossa tabela chama parâmetros. E o nome desse campo é par nome empresa. Vou fazer o seguinte. Esses campos aqui da tela, eu vou deixar eles com os nomes parecidos com os campos no banco de dados. Então eu vou colocar assim, ó, nome empresa. Só isso. Tá vendo que está escrito aqui dentro nome empresa? Vou lá na propriedade text dele e vou apagar. Beleza, Ctrl S. Agora vou copiar aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo. Pessoal, quando eu posso arrastar com o mouse, tá, os componentes na tela, ou então eu posso fazer o seguinte, eu aperto Ctrl e vou puxando ele de um em um. Tá vendo? Pouquinho em pouquinho. Ou então aperto Ctrl Shift e ó, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Ele vai um pouquinho mais rápido. Cliquei Enter, vamos dar um nome para ele aqui, ó. Usa centro de custo na receita. Lá no nosso banco de dados a gente alimenta essa informação, esse campo com a informação S ou N. Vocês lembram, né? Então, como que a gente pode colocar ele aqui? Vamos colocar ele com checkbox. O que seria o checkbox? Vamos digitar aqui, ó, check. Aqui, ó, checkbox. Clique duplo. Vou alinhar ele aqui. Vou apagar. Vamos deixar checkbox. Vamos lá na propriedade caption dele. Vamos colocar assim, ó, usa centro custo na receita. O nome desse componente aqui, vamos aqui embaixo, ó, name, vai ser o nome desse componente aqui, vamos puxar aqui um pouquinho, vai ser ó, par usa cc custo rec. Então ele vai ser o seguinte, ó, usa c custo rec. É isso mesmo, né? Usa c custo rec. E o outro vai chamar usa c custo pag. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vamos mudar o nome aqui já. Usa c custo pag. Vamos lá em cima, no caption, e vamos mudar aqui receita para despesa. Pessoal, só isso, tá? Mais nada aqui de campo. Vamos ajustar a tela aqui já, beleza?
E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês a forma manual. Vamos procurar aqui, ó, botão. Aliás, botão. Clique duplo. Vamos colocar aqui, ó. Vamos dar uma alinhada aqui embaixo. Vamos escrever assim, ó. Gravar. Esse botão ele vai chamar BT gravar. Então vamos chegar aqui pro canto. Pessoal, vocês podem colocar o botão aqui onde vocês quiserem, tá? É onde ficar melhor para vocês, tamanho de tela, viu? Fica a critério de vocês aí. A única coisa que eu vou pedir aqui é o seguinte, para a gente fazer assim, ó. Vem aqui no Border Icons. Eu vou tirar o botão de Maximize, porque eu não quero que fique maximizando a tela. E eu vou deixar o de Minimize e o botãozinho de excluir aqui. Então vamos lá então. Na hora que eu abrir essa tela aqui, automaticamente eu quero fazer um Open na minha tabela. Como que eu vou fazer isso então? Se eu clicar aqui na minha tela e vir em Eventos, você vai ver que aí tem OnCreate e OnShow. O OnCreate é no momento que o sistema está criando aquela tela. O OnShow é no momento que o sistema mostra aquela tela para o usuário. E por que tem o OnCreate ou o OnShow? Porque eu posso muito bem criar uma tela, usar todos os recursos que ela contém e não mostrar para o usuário, certo? Nós vamos ter exemplos dessa forma. No nosso caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um clique duplo na tela de parâmetros e vou colocar assim, ó. Apertar o Tab aqui. Query, parâmetros. Aqui apareceu, viu pessoal? Eu acho que eu falei na primeira aula. Ó, query, Ctrl barra, aparece os campos, tá? Query parâmetros.close. Só isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Query parâmetros ponto SQL ponto text. Dois pontos igual. Esses dois pontos igual é que eu estou atribuindo alguma informação para essa propriedade aqui. Essa propriedade aqui, ó, se eu parar o mouse em cima dela e der Ctrl barra, ó, essa propriedade ela é do tipo string. Logo, se eu fizer isso daqui, ó, vai dar erro. O que ele está falando aqui embaixo, ó, que os tipos são incompatíveis, string e inteiro. Agora, isso daqui eu já posso fazer, ó, porque tudo que está entre aspas no Delphi é considerado uma string. Se eu apertar agora Ctrl F9 para compilar, ele vai compilar, certo? Mas, pessoal, não é isso que a gente precisa aqui. O que a gente precisa aqui, ó? Select, asterisco from, tb parâmetros. Fecha aspas, ponto e vírgula. Lembra aquela instrução que a gente ia colocar dentro do componente? Pois é, a gente vai colocar ela agora em tempo de execução. Na outra linha, query parâmetros, ponto open. Só isso, pessoal. Só isso. Ponto open. Vou dar um F12. Vou clicar aqui na tela. Vou em eventos e vou procurar pelo OnShow. Clique duplo. Tab. Vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Se o meu componente, ó, a partir do momento que eu faço um open nesse componente aqui, automaticamente eu trago toda a informação que tem nessa tabela para ele, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou alimentar esse componente e esse componente com a informação que tem aqui. Como que eu faço isso? Vou fazer assim, ó. Nome empresa, que chama esse componente aqui. Então vamos lá, ó. Nome empresa. Opa. Nome empresa. É um edit, certo? Ponto. Text. Lembra que a gente foi lá na propriedade text dele para apagar o texto que estava contido nele? Pois bem, agora eu vou alimentar em tempo de execução essa informação. Text recebe. O que ele recebe? Deixa eu digitar aqui, eu já explico. Field by name.
que significa isso aqui, pessoal? Para cada campo que é alimentado esse componente aqui, ele é criado um campo em memória, certo? E é atribuído um valor para ele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando assim que o campo chamado parNome, a informação que tem dentro dele, dentro do componente queryParameters, vai ser atribuída para esse componente aqui, que é esse. Aí tem agora os combo box. Como que eu vou fazer nos combo box? Porque eu já falei lá no início que ficava feio a gente colocar a informação de S ou N na tela. Então eu vou fazer da seguinte forma, ó. If é uma condição, tá, pessoal? Vou copiar aqui. O que significa esse trim aqui? Esse trim é para eu arrancar todos os espaços que tem no início e no final do campo nome empresa, tá? Então vou copiar aqui, ó. If chama esse checkbox. Eu não coloquei o nome para ele, né? Usa cc custo pag. Eu coloquei nome só para o pag. Para esse daqui eu não coloquei. Usa cc custo rec. Então vamos lá. Par usa cc custo rec igual a s n O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou fazendo o seguinte, eu coloquei uma condição aqui, ó, if par usa centro de custo é igual a S, então aquele checkbox lá vai ficar checado. Do contrário, ele não vai ficar checado, certo? Agora vamos fazer também para o centro de custo nas despesas, certo? Na despesa eu vou fazer diferente, vou fazer dois exemplos aqui, você passa a usar aquele que você acha melhor. Vou fazer o seguinte, ó, usa cc custo pag, ponto, checked, recebe. Vou mudar também para pag. Ó, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou falando o seguinte, ó, que o checkbox se custo pag, ele vai ficar checado se essa condição aqui for verdadeira. Ou seja, se esse campo aqui tiver o valor S. Logo, se ele não tiver o valor S, esse campo aqui não vai ficar checado. Tanto esse código aqui quanto esse código aqui tem o mesmo efeito. Fica a seu critério qual que vocês vão usar. Eu normalmente uso dessa forma aqui, certo? Questão de economia de código, né? E no caso aqui também outra coisa. Notem que eu coloquei um if, then, não coloquei um begin, como eu já expliquei em outras aulas, porque aqui a gente coloca begin end em if. No caso aqui a gente só tem uma linha, então não vou nem colocar o begin, certo? Não tem ponto e vírgula antes do else, certo? Aqui já tem ponto e vírgula. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, ó, Ctrl F9, ele vai falar que não pode colocar um ponto e vírgula antes do else. Outra coisa é a indentação, pessoal. Se eu fizer isso aqui, ó, funciona da mesma forma, certo? Mas para visualmente ficar melhor, vamos deixar indentado aqui bonitinho, né? Bom, no meu onCreate, então, eu fiz o meu select e no onShow eu atribuí a informação aqui. Agora, pessoal, tem um pequeno detalhe aqui. Não vai acontecer nesses campos porque são todos campos do tipo string, mas vamos supor que eu estaria tentando colocar uma informação inteira num campo aqui e não tivesse essa informação inteira. Sempre que quando eu vou alimentar algumas informações com resultados do banco, sempre é bom eu checar antes. O que seria o checar? Eu vou fazer isso aqui, ó, if ponto record count.
maior que 0, ou seja, se tiver pelo menos um registro, begin, aí sim, tudo isso aqui dentro. Pessoal, vamos compilar só para ver até onde nós chegamos até agora. Então vamos lá, vou abrir a tela de parâmetros. Ó, minha empresa, usa centro de custo na receita, não está checado. Usa centro de custo na despesa, está checado. Vamos conferir no banco de dados. Select, asterisco from, TB parâmetros. Selecionei, está lá, minha empresa, N e S. Bom, tá aí, pessoal. Já estamos alimentando a nossa tela. Agora, a gente vai fazer a alteração, né? Gravar essa alteração. E já vai partir agora para a tela de pesquisa.